A gente vai para Brasília, porque o ministro da Economia, Paulo Guedes, faz neste momento um balanço das ações da equipe econômica de 2020, um ano muito atípico por conta da pandemia. E, claro, a gente quer saber o que o ministro tem para dizer, né, Lari? Com certeza, Marcela, Daniel, olha só, a previsão inicial da equipe econômica era de um déficit de 124 bilhões de reais, mas por causa da pandemia, o Brasil acabou chegando aos 800 bilhões. Segundo Guedes, o Brasil gastou bastante, como se fosse uma guerra. E sobre a vacinação, ele também comentou. Agora há pouco, disse que a imunização voluntária em massa é exatamente o que o Brasil precisa para ter uma recuperação econômica. Quem acompanha o balanço dessas ações da economia é o repórter Pedro Teixeira e traz todos os detalhes para a gente, né, Pedro? Quase boa tarde, ainda é bom dia. Oi, Larissa, bom dia. Quase boa tarde a você e a todos que nos acompanham aqui na CNN. Pois é, o ministro segue concedendo entrevista coletiva, fazendo esse balanço de todas as ações econômicas do país em 2021. Ele começou essa entrevista coletiva falando das dificuldades em aprovar reformas, principalmente a reforma administrativa e também o Pacto Federativo. Ele ressaltou que no começo do ano existia um acordo do Ministério da Economia com o Congresso Nacional para que essas reformas evoluíssem, fossem aprovadas, mas a pandemia trouxe uma alteração de rumos e que todo o dinheiro, todas as questões envolvendo os gastos públicos ficaram voltadas para a pandemia. Ele falou sobre os gastos envolvendo principalmente o auxílio emergencial, falou que foram mais de 620 bilhões de reais gastos em ações neste sentido. Diz que o auxílio emergencial atendeu mais de 64 milhões de brasileiros. Ainda sobre o auxílio, ele se disse bastante preocupado com a retomada do número de mortes pela Covid-19 superior a 1.000 mortes. Ontem o Ministério da Saúde confirmou 1.092 mortes em 24 horas pela doença. Ele disse que o Ministério está atento nesse sentido, mas que o plano A neste momento é o pagamento apenas até dezembro de 2020 do auxílio emergencial. Ele levantou a possibilidade de que essa retomada de crescimento possa ser um repique, ainda não é uma segunda onda, segundo ele, mas ele disse que o Ministério da Economia e o Ministério da Saúde estão atentos nesse sentido e que outras ações em 2021 possam ser tomadas. Sobre o ano que vem, ele falou sobre a vacinação voluntária, justamente sobre isso. Ele disse que, nesse momento, essa é a melhor saída para a retomada econômica. Ele chegou a fazer uma analogia de um pássaro, dizendo que uma asa é a retomada da economia e que a outra asa é a vacinação em massa voluntária, que essa será a saída mais importante. Vamos aproveitar para ouvir o que disse o ministro da Economia, Paulo Guedes. Só é possível sustentar essa recuperação econômica e esse desafio que vem à frente, que é transformar uma recuperação cíclica com base em consumo, uma retomada do crescimento sustentável com base nos investimentos. Isso só será possível à medida que nós tenhamos esse retorno seguro ao trabalho. E esse retorno seguro ao trabalho exige a vacinação em massa da população brasileira. É uma vacinação voluntária. O que o governo tem que fazer é disponibilizar todas as vacinas para a população de forma voluntária e gratuita, e não onerosa. Qualquer brasileiro pode escolher a vacina que ele quer tomar, não paga pela vacina e escolhe a vacina se quiser tomar. Então, essa vacinação não onerosa, gratuita, de forma voluntária para os brasileiros, é exatamente o que nós precisamos para que a asa da saúde bata ao mesmo tempo que a asa da recuperação econômica. Sinalização importante que vem, Naca, do ministro Paulo Guedes, associando como a vacinação
não tem um impacto só na saúde pública, mas reflete diretamente na economia. Sim, que bom ouvir o ministro Paulo Guedes, que teve um ano tão difícil agora em 2020, enfrentando esses problemas econômicos gerados pela pandemia, com esse discurso aliado à ciência. O ministro defende que sim, a retomada da economia ganharia tração, seria mais consistente com a vacinação em massa da população. Há alguns dias, o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, também defendeu a vacinação da população brasileira e até argumentou, é mais barato vacinar do que, por exemplo, continuar pagando o auxílio emergencial. No mundo econômico, os economistas, sim, esperam a vacinação em massa da população brasileira para tirar este problema da frente. Alguns economistas preveem, por exemplo, que o dólar só ficaria abaixo de R$5 com a vacinação em massa da população e aí você tira este problema da frente e tira esta incerteza. É isso que o mundo econômico mais quer nesse momento.